Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a fala da professora Lucinete Oliveira, professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Ela tem uma experiência muito rica, muito corajosa, audaciosa, de trabalho com adolescentes submetidos à medida socioeducativa de liberdade assistida. Uma coisa rara no país. Liberdade assistida é quase ausente das cidades. E Goiânia, nesse momento em que o fundamentalismo religioso, neopentecostal e essa coisa que esses marionetes do fascismo tomaram conta, esquartejaram a cidade, parecendo dividi-la entre os vereadores e o poder executivo, deixando uma cidade largada. A Deus dará, aleluia! Chegamos numa condição horrorosa e precisamos retomar isso tudo, essas medidas. E a experiência dela mostra o processo histórico de exclusão do negro da sociedade brasileira desde sempre. E o traz para o momento moderno, em que as medidas socioeducativas muitas vezes cumprem função punitiva, não a dela, que é crítica do racismo institucional, crítica do racismo estrutural, crítica de todas essas formas de preconceito, e conseguiu uma maneira bastante singela para lidar com esses adolescentes com dificuldades em processo profundo de questionamento da violência da nossa sociedade. É uma experiência na qual precisamos nos espelhar nesse momento de retomada da democracia do país. Vai ser um momento também de retomada da socioeducação num outro patamar, com um outro desenho, com um desenho democrático, popular, com um desenho que garanta os direitos da criança e adolescente. É uma joia a fala da professora. Vamos lá. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. Pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. Pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. Pedra preta diz pandeiro tem que pandeirar. Pedra preta diz viola tem que violar. Pedra preta diz pandeiro tem que bandeirar. Pedra preta diz viola tem que violar. O galo no terreiro fora de hora. Pandeiro foi-se embora e pedra preta gritou. Gente, boa tarde. Complicadíssimo, né? Depois dessas duas pessoas falarem, eu falo, gente, boa tarde, estou de saída. Foi um prazer, né? Porém, a gente não pode deixar as coisas acontecerem assim, porque é cada um no seu espaço. Ela enquanto gestora, a Stefânia enquanto juíza e eu enquanto professora. Cada um desenvolve o seu trabalho e a ideia aqui é justamente essa, a gente poder falar da perspectiva de rede, trabalhar em rede. Eu sou Lucinete, da Secretaria Municipal de Educação, há longos anos na área da infância, né? 23 anos aproximado, conselheira tutelar, trabalhei já em abrigo, uma série de coisas. E na educação, né, saímos da sala de aula já tem 7 anos e cavamos um espaço dentro da Secretaria Municipal e chegamos até uma divisão, que foi a divisão de atenção a crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência. Porém, com a reforma, né, administrativa, nós estamos perdendo espaço, não existimos mais enquanto divisão e estamos numa labuta ferrenha para ver se a gente não perde a identidade de rede de atenção a crianças, adolescentes e mulheres em situação de violência. É um desafio diário, né? Mas a gente vai cavando e vendo até onde a gente pode chegar. Então, quando a gente fala, né, da medida liberdade assistida,
Seria assim até cômodo para mim dizer, olha, a gente faz ligações, a gente acompanha e é esse o trabalho. Mas eu acho que mais que isso é a gente tentar fazer um histórico, né? Qual foi efetivamente a origem dessa situação de negligência, de exclusão da criança e do adolescente? E eu acho que é importante falar especificamente na perspectiva da educação, né? Que eu entendo que é o espaço onde eu estou, é o meu local de fala, e eu vejo que a exclusão no processo educacional, ele provoca várias situações. E eu trouxe assim, algumas coisas, eu vou tentar ser breve, né, mediante a situação, mas eu acho que a gente também não pode deixar de dar o nosso recado. Então, quando a gente fala da perspectiva de exclusão na educação, a Constituição de 1824, ele coloca: negros e leprosos são impedidos de frequentar a escola. Eu estou falando de leis, né? Então, quando eu impeço negros, que era a grande maioria da população em 1824, no Brasil, e eu estou impedindo isso, eu estou provocando o processo de exclusão da grande maioria da população brasileira. Um decreto de 1831, de 17 de fevereiro, ele regulamenta a seguinte coisa, veja bem. Regulamento do ensino primário e secundário. Nas escolas do país, não são admitidos escravos. 1854. Ensino aos negros libertos podiam ocorrer aos sábados, domingos e dias santos. Então, a gente está percebendo uma abertura. Mas que dia? Sábado, domingo e dia santo. Qual o profissional que estaria disposto a trabalhar sábado, domingo e dias santos? Então, o que a gente conclui? Que, efetivamente, a população negra, na sua grande maioria, e que perdura hoje na nossa sociedade, que é ainda a grande maioria, excluído do processo educativo. E tem mais um decreto que coloca os negros também poderiam estudar nos cursos noturnos. Só que não tinha um financiamento para pagar a energia. Ou seja, você pode estudar. Se você conseguir estudar no escuro, está liberado. Você pode estudar. Se você conseguir professor para estar com você sábado, domingo e feriado, você tem a liberdade de estudar. Então, são exclusões que estão presentes até hoje, não com essa forma caracterizada, evidente, mas ela continua excluindo. E aí, por fim, né, ainda no... Deixa eu botar aqui. Ainda no final, né, do processo de escravidão, eles colocam, olha, durante o verão, pode estudar 3 horas, porque ainda tem energia, e no inverno não existe a possibilidade de estudar. Então, o que a gente percebe? Esses que estudavam, que conseguiam estudar, que era um número extremamente limitado, conseguiram tornar-se escritores, advogados, médicos, mas uma quantidade muito pequena, que a sua grande maioria foi excluída desse processo. E ainda são excluídos. Só que de uma forma, saiu dos meios legais com a LDB, com a Constituição de 1988, então sai das vias legais, porém a exclusão ela ainda ocorre. E eu estou falando de um local onde eu atuo. Não dá para a gente mascarar e dizer, olha, está tudo muito bem. Não, é preciso a gente assumir a situação a qual a gente está, para que a partir daí a gente consiga pensar em mudanças. Então, existe na sociedade brasileira a discriminação dos negros e pobres em todos os espaços, e a educação faz parte desse processo.
E aí é interessante quando a gente diz assim, nossa, por que que eles não querem estudar? Será que realmente não querem estudar? Por que que esses meninos estão entrando na onda do crime? Será que eles querem entrar? E aí lembra, né, um filósofo que ele diz assim, os insetos, eles não picam por maldade, eles picam porque eles querem sobreviver. E aí a gente traz para a nossa realidade dos nossos adolescentes. Eles não fazem por maldade, eles fazem pela necessidade de sobreviver e de enfrentar essa sociedade racista, adultocêntrica e violenta a qual nós estamos. E que exclui o adolescente todos os dias, porque é padrão, isso a gente sabe. Qual o olhar que se tem para o adolescente? É o rebelde, é o difícil. Qual o olhar que se tem para a juventude? É a revolucionária, é a inquieta. Então, não é fácil para esse adolescente assumir vários estigmas. É negro, é pobre, é deficiente, tem uma orientação afetiva homossexual que difere do que se dizem que é padrão. E aí eles não querem permanecer na escola. É isso que se diz. O que que a gente vê no que se relaciona à saúde pública? Nós devemos ter, se é que tem na cidade de Goiânia, não sei, 2 especialistas que atuam com adolescente na área médica, é biatra, não é isso? Acho que tem 2. Não é um momento de muito conflito para o adolescente, com mudanças físicas, psicológicas e outras. E por que nós temos só 2? Então, são formas inúmeras de exclusão que está na educação, que está na saúde, que está na segurança pública. Quando a gente vê o índice imenso de assassinato dos nossos adolescentes e jovens. Então, é uma realidade que está muito presente e que isso vai virando um estigma que vai sendo repassado. E é interessante que eu estava lendo um texto aqui que falava qual o instrumento que o professor usava quando já não tinha mais os meios legais para expulsar, para excluir o adolescente. E eu vou ler, gente, só um pedacinho. Eu acho importante a gente trabalhar com algumas fundamentações teóricas, porque ajuda a gente a estar subsidiando em algumas situações. Então, alguém já deve ter ouvido isso, porque eu já ouvi na educação. Diz assim, existia, né, no ano de 1877, né, os inspetores, que eles visitavam as escolas. E aí, nessa visita, né, um inspetor vai e questiona o professor com relação aos educandos. E aí ele vai e diz assim, olha, é um fato que é difícil lidar com esse educando. Esses negrinhos que por aqui andam, filhos de africanos livres, matriculam, mas não querem estudar, não querem ter assiduidade. Eles não são interessados em se instruir. Só frequentam a escola para deixar nela os vícios que se tem. E assim vão contaminando e ensinando aos outros a práticas de atos, usos de expressões abomináveis que aprendem por aí, nesses locais, por essas peluncas aonde andam. Então, essa era a visão que se tinha do estudante pobre, do estudante negro. E, infelizmente, essa visão ela ainda está presente. Então, o adolescente, quando ele está sob medida, não porque ele quer, mas ele tem que estar nas ruas do bairro, entrando em confronto com o carro para poder jogar futebol. A ambulância não chega até o local da casa dele porque mora em local de erosão. Qual que é a cultura, qual que é o lazer que esse adolescente ou que essa criança teve? Não teve. Então, qual que é a necessidade dele? É sobreviver.
E não é a sobrevivência partindo somente da alimentação e moradia, que muitos também não têm. Quer vida, quer diversão, quer cultura, quer saúde. E quando ele sai em busca disso, é o momento em que fala, olha, está violando. E viola, não porque ele quer, mas é porque não tem uma outra alternativa. E aí cai-se no processo, olha, vai ser julgado, vai passar por todo esse processo, vai ser ouvido e assim por diante. E essa é uma realidade que está aí presente. E o nosso papel, enquanto profissionais, em qualquer local onde nós estejamos, é intervir, é poder contribuir com esse educando, com esse adolescente, para que ele tenha vida digna, para que ele tenha vida plena, com educação, com saúde, com esporte, com lazer, com meio ambiente. E, infelizmente, não tem como a gente dizer não, com consumo. Porque é o que a sociedade tem colocado para nós todos os dias. Você é feliz se você consumir. Né? E aí a gente vai entrando nesse processo e fala assim, não, mas aquele menino ali, ele só quer coisa chique. Olha, mas eu estou e eu não quero que ele tenha? Como que é isso? Para mim pode, para ele não? Então, se nós estamos seguindo o ato do consumo, seguindo a moda do consumo, como que eu vou dizer para ele que não? Então, são várias situações que vai estar contribuindo para a entrada desse adolescente no mundo, né, da violação de direito, do crime, da violação de direito pela sua própria conduta. E o meu papel aqui, eu já cumpri parte, que eu acho que a grande parte é falar dessa negligência por parte da educação, dessa violação por parte da educação. E eu acho importante que cada um no seu espaço assuma também a sua negligência com a criança e o adolescente. Sabe, eu acho que a Secretaria da Saúde tem que assumir, a da Justiça, a da Segurança tem que assumir para que a gente possa buscar mudanças nessa sociedade. Porque com o índice de violência contra adolescentes, contra criança que tem acontecido, se nós não tivermos efetivamente em busca de uma mudança, nós vamos estar o quê? Fadados ao fracasso. E quem está nesse trabalho, eu sei que é desafiante, mas ninguém quer ser fracassado. Ninguém quer desejar para os nossos adolescentes cadeia e caixão. Não é isso. O que a gente busca é uma qualidade de vida. E aí eu vou falar agora, já denunciei, né? Eu vou falar agora um pouco do nosso trabalho específico na rede de atenção, que a gente mantém o nome para garantir a identidade, não sei até quando, né? Então, nós trabalhamos com crianças e adolescentes e mulheres em situação de violência. Vai falar, mas e o que o adolescente tem a ver com isso? Então, eu já coloquei anteriormente que ele foi vítima em algum momento da saúde, da educação, da negligência familiar, a violência institucional em vários espaços. Ele foi violado. Então, quando ele comete um ato, né, segundo Nietzsche, que ele coloca, não é por maldade, é pela necessidade de sobreviver. É pela necessidade de sobreviver bem, é o caminho que ele encontra. E aí eu entendo que é um adolescente forte, ousado, e por isso que a gente precisa de investir e acreditar, porque não é fácil sobreviver nessa sociedade. Se você abaixa a cabeça por ser negro, por ser pobre, por ser negligenciado, você vai ser pisoteado. E esses que conseguem levantar a cabeça e ir em frente, esses são desafiadores. E esses precisam realmente do apoio e precisam de investir nesses meninos, porque são corajosos, porque são ousados. E a Secretaria de Educação, através da rede, ela faz a intervenção, no primeiro momento, nas situações de violência física, sexual e negligência contra crianças e adolescentes, né? O nosso papel é de estar orientando os profissionais, dando formações aos profissionais e também fazemos o monitoramento do caso. Isso as crianças. No caso dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa,
a gente tenta fazer o monitoramento também paralelo, né? O CREAS faz e nós fazemos o monitoramento paralelo dentro da Secretaria de Educação. Hoje nós temos um total de 100 educandos matriculados na rede municipal de educação. E aí já chega também uma preocupação, porque esses adolescentes, eles estão acima de 15 anos, na sua grande maioria. E a partir dos 15 anos, né, é uma responsabilidade do Estado. Então, a gente está percebendo que, aos poucos, nós vamos perder a possibilidade de fazer esse acompanhamento. Nós já temos várias instituições que não atendem ao ciclo 3, porque passa a ser uma responsabilidade do Estado. Então, a gente vai atender só até os 12 anos. Mas esse é um caso que a gente espera que leve mais um tempo. Então, qual é o nosso papel? Nós temos hoje 100 adolescentes que estão sob medidas. Desses adolescentes, são 95 homens e dá mais de 100, gente. Acho que são 11 mulheres. 95 do sexo masculino, né? E 11 do sexo feminino. E é interessante que, quando a gente começa a fazer a avaliação, como estão esses meninos, com toda a situação que a gente sabe que existe no espaço escolar, por mais que a gente tenta intervir, nós conseguimos ver como estão. E foi muito interessante, porque nós pedimos como que está o aproveitamento desses educandos, né? E aí, desse total, a grande maioria deles, mais de 60%, está cursando o 8º ano. 17%, 7º ano. Então, também estão avançando, estão caminhando. Mas o que é interessante, que nós começamos a fazer a leitura, que desses 100 educandos, mais de 70% tem aproveitamento, tem frequência, e é interessante que os profissionais falam assim, olha, a gente não queria dizer não, mas depois da medida, ele melhorou. Então, nós temos alguns adolescentes que ainda não têm uma frequência, e são esses que a gente faz o contato, a gente fala com a mãe, a gente fala com o adolescente, a gente fala com a escola para que ligue, né? Esse é um número regular. Agora, os problemas, nós temos, que eu acredito que não seja tão grande, dá 19 adolescentes desse total, menos de 20%, né? E qual que é o nosso papel com esses? Já ligamos, já falamos, já sensibilizamos a família, e num dado momento a gente não tem conseguido, tá complicado, tá difícil na sala, e só quem é professor sabe o que é isso. Você está com 40 educandos na sala de aula e 2 ou 3 tocando terror. Só quem está na sala sabe o que é isso, né? Dá um reviravolta total na sala. E isso é complexo porque professores, até um tempo atrás, tinham muita liberdade de trabalhar, de trazer temas. Hoje, eles já não têm tanta liberdade, porque criaram uma provinha IDEB, e essa provinha, ela tem como função fazer a avaliação desse educando, e esse educando que não saiu bem por uma série de questões, ninguém estuda por que não saiu. Mas dizem o quê? Nossa, esse aqui está acabando com o nome da escola. Então, essa provinha, ela tem contribuído também para excluir os adolescentes. Então, não era isso que eu ia dizer, não, era de outra coisa, mas está associado. Então, o que ocorre? Quando eu digo que o profissional não tem mais a liberdade, o que acontece? Está numa visão muito conteudista. O que vai cair na prova do IDEB? Então, é isso que tem que ser trabalhado. Às vezes, o profissional fez uma viagem, conheceu outro local e quer trazer essa realidade, ele tem certa dificuldade. Por quê? Tem a provinha do IDEB, tem que fechar esse conteúdo até tal período. Então, isso tira muito da liberdade, tira muita possibilidade do professor
desenvolver um trabalho mais específico, mais solto, que pudesse envolver esse adolescente que está sob medida. Mas são trabalhos que a gente vai conquistando aos poucos, gente. Eu acredito que a gente está no caminho. Espero que a gente sobreviva para ver. Então, esses educandos problemas, né, que é colocado pelo profissional, olha, esse aqui é problema. Né? É problema na nota, é problema na disciplina, tem atrapalhado o outro, e a gente tem pedido, vamos tentar um trabalho mais específico com ele. Tem o atendimento individualizado, vamos buscar o atendimento individualizado com esse educando, porque muitas das vezes ele está dando problema porque ele não acompanha o conteúdo. E ele não acompanha o conteúdo por uma série de questões que nós já colocamos. Né? A exclusão, não teve acesso a bens de consumo, viagens, né? E outros conhecimentos que podiam favorecer a aprendizagem. Mas, enfim, para não estar trazendo ocupando muito tempo, eu acho que é importante a gente colocar. Esse é o papel, né, que a rede de atenção faz. Nós estamos aqui com duas componentes da rede, eu queria que levantasse para que seja vista, porque aí quando o pessoal do CREAS procurar, é a Geila e a Abadia, tá? Que está conosco nesse processo. A Abadia provavelmente transfira, mas a gente vai continuar nesse processo e a gente acredita que é a luta mesmo individual. Porque é através da individual que a gente vai conquistando alguns espaços dentro da secretaria. Eu digo que é conquista porque quando eu fui sozinha, né? E nessa busca de trabalho, nós já chegamos até ter 7 pessoas na rede de atenção. Perdemos algumas, mas a gente vai e resgata, porque o trabalho nós entendemos que é importante, é fundamental para que a gente tenha educandos que consiga acompanhar esse processo, não só o processo econômico, mas o processo cultural, o processo intelectual, aí ele sobressaia na vida, porque não está fácil para ninguém. E muito menos para adolescentes que, pela situação a qual viveu, entrou nesse processo de violação de direito pela sua conduta. Eu encerro aqui pelo horário e, assim, digo que acho que a grande maioria das pessoas sabe onde nós estamos, né? Secretaria Municipal de Educação. O nosso telefone 3524-7328. E o CREAS a gente está muito próximo. Muito obrigada e a gente espera, né, poder continuar o debate, se porventura houver. Olô, pandeiro, olô, viola, olô, pandeiro, olô, viola. Pandeiro não quer que eu zambe aqui.